Essa incrível jabuticabeira é chamada de jabuticabeira ou jabuticaba peluda do Mucuri. Ela é das nascentes do rio Mucuri, em Minas Gerais. Ela é uma das primeiras a frutificar aqui no pomar. A floração dela é precoce, portanto. E ela forma uma quantidade enorme de frutos e flores, como vocês estão vendo, e tem como característica ter 4 sépalazinhas, não sei se vai dar para captar aí no vídeo, e depois começa a formar frutos. A princípio persistem essas sépalas, depois elas caem, né? Em alguns frutos dá para perceber isso, na sequência de imagens vocês podem ver, e ela tem como característica principal o fruto na maturação, nós vamos ver a seguir, os frutos maduros, de ter uma superfície aveludada, uma superfície velutina. Outros nomes pelos quais essa jabuticabeira é conhecida é jabuticabeira ou jabuticaba do doutor, porque uma das primeiras pessoas a divulgar essa espécie foi o doutor, era um advogado, mas se auto-intitulava Doutor Ripércio Penchel, que lá nos primórdios da internet, lá pelos anos de 2004, 2005, dizia que essa era a fantástica jabuticaba do doutor. Então muitos cultivadores pelo Brasil afora ainda chamam de jabuticaba do doutor. Outra característica que distingue as jabuticabeiras é a cor do tronco. Nessa variedade, o tronco é marrom bem clarinho e ele não é marrom escuro, como por exemplo na conhecida jabuticaba sabará. A forma da copa, ela é em forma de taça, como vocês viram nas imagens que nós mostramos. As folhas têm nervuras impressas. O que é uma nervura impressa? São essas linhazinhas, se chama nervura da folha, elas são sulcadas, elas têm reentrâncias, como se fossem impressas, como se eu tivesse um objeto e colocasse num mais macio. Então, daí estão as nervuras impressas. Tem jabuticabas que apresentam as folhas lisas. Para o cultivador de plantas em vaso, uma característica muito importante dessa espécie é a cor da brotação. Notem que ela tem uma coloração que passa do róseo para o marrom, e conforme a folha vai amadurecendo, ela vai se tornando verde. Nesse ponto aqui, em contraste com o céu, a gente pode ver como ela fica bonita, né? Então uma planta dessa, que pode ser cultivada durante muitos anos em vaso, ela apresenta numa determinada época do ano, na passagem do inverno para a primavera, essa brotação linda, né? Conheço muitas pessoas que têm coleções de jabuticabeira em vasos, alguns têm até canal no YouTube, vocês podem acompanhar o canal dos amigos. Eles reúnem 20, 30 variedades de espécies, foram nossos clientes do E-Jardim lá atrás. E uma das características mais marcantes é que na época da brotação, cada variedade de jabuticabeira vai ter uma cor. Então aqui a gente mostrou a coloração da folha jovem da jabuticaba peluda do Mucuri, que realmente é muito bonita. Durante o inverno, ela praticamente perde todas as folhas que rebrotam na primavera, dando esse espetáculo visual. Conforme vocês podem ver, essa espécie de jabuticaba é muito produtiva. Olha a enorme quantidade de frutos aqui já formados e de outros galhos com flores que vão se transformar em frutos brevemente. Então uma jabuticabeira dessa produz milhares de frutos. Existem espécies de jabuticaba que não produzem tantos frutos, porém essa é uma das mais produtivas.
Esse é um outro fator que a recomenda muito e que pode, caso você tenha pouco espaço, pode influenciar na sua escolha. Em termos de tempo que ela leva para produzir, de precocidade, nós dizemos que essa jabuticabeira é de precocidade média, ou seja, ela leva de 6 a 7 anos para iniciar a frutificação. Existem jabuticabas que são bastante precoces, produzem com apenas 2 ou 3 anos, e outras longas que produzem com 10 ou mais anos. Vocês podem observar ao redor da circunferência da jabuticaba uma parte mais clara, que são os pelinhos que ela apresenta. Essa jabuticaba, ela pode se apresentar com padrão não uniforme na casca, ou seja, pouco rajada, né? Mas também pode apresentar na maturação um ponto completamente escuro, nunca perfeitamente negro, mas arroxeado. Nessa pontinha aqui dela, né, que é o ápice da jabuticabeira, não há uma cicatriz em forma de cruz que acontece e aparece numa espécie semelhante, que é a Plínia espirito-santensis, por isso chamada de jabuticaba peluda de cruz. Nessa imagem de agora, conforme a luz bate na jabuticaba, vocês podem perceber aqui ao redor do fruto os pelinhos que ela tem, né? Por isso chamada de jabuticaba peluda. Essa peluda do rio Mucuri, repetindo. Mesmo nesses frutos negros aqui também vocês podem observar, ó, em todos aqui, ó, nesse aqui também dá para perceber. Então vocês podem perceber que não é uma jabuticaba de casca lisa, de casca glabra, quer dizer, sem pelos. Então, como ocorre em outras jabuticabas, a polpa é bastante aquosa. Nessa espécie, as sementes são de médias a pequenas, né? Não são sementes grandes, exageradas. Possui um sabor muito característico, bastante doce e muito apreciado.